Bom, domingo é Dia dos Pais. Ao longo das décadas, a figura paterna tem sido ressignificada. Mas hoje, qual o papel e a importância dele no núcleo familiar? Com a gente, a psicóloga formada na UBRA, Vitória Schneider Souza, que vai nos ajudar a entender esse novo papai, né? O meu pai, hoje em dia, ele é um pai internetico, né? Opa, deixa eu pegar aqui que deu problema. Deu problema no microfone, a gente arruma, né? Ao vivaço. Bom, vamos lá. Pai internetico, né? Pai cada vez mais jovem, esportista. Pensando num pai que às vezes escuta o mesmo tipo de som, a mesma rádio que a gente escuta. Isso é tão comum hoje na Mix. A gente vê os pais e os filhos ouvindo a rádio. O que dá pra gente falar? Há muito tempo que as famílias têm passado por transformações e a figura paterna tem acompanhado isso. Inclusive, vou resgatar uma pesquisa que a gente mostrou aqui da CDL com os pais querendo outras coisas. Chega de ganhar gravata, coisa associada ao trabalho, coisa séria. Tem pai que quer brincar. É por aí? Exatamente, né? Agora os pais realmente estão muito mais modernos, né? Eles estão muito mais envolvidos, buscando participar da vida dos filhos, buscando estar mais conectado com essas crianças, mais ativo nas decisões relacionadas à vida da criança. E é exatamente isso, assim, né? De poder brincar, de poder estar mais próximo desse filho. E cada vez mais está se perdendo essa figura daquele pai mais autoritário, daquele pai que só trabalha, que só quer gravata, que só quer caneca, né? Os pais agora estão querendo mesmo jogar bola, andar de skate, estão querendo interagir mesmo, né? Bom, o pai pode ser considerado como responsável pelos limites aos filhos, de acordo com especialistas da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Por exemplo, a ausência dos pais na formação pode ser responsável por alguns casos de obesidade infantil. Quando eu estava falando, eu fiquei algumas pessoas imaginando, o menino vai ter, ou a menina vai ficar mais agressivo e tal. Não, a gente está falando hoje de transformações no corpo dessa pessoa, por exemplo. É por aí, essa ausência pode levar a quadros de ansiedade, coisas do tipo? Exatamente, assim, a figura do pai, ele tem uma função estruturante na família, né? Então, o pai, no início da relação mãe-bebê, ele chega justamente para fazer um corte nessa relação simbiótica e começar a estabelecer limites, até mesmo auxiliando a mulher a resgatar os seus outros papéis dentro da família, enquanto esposa, enquanto trabalhadora, né? Então, o pai, ele precisa estar ali para auxiliar a mãe a fazer isso e também para dar para o bebê uma segunda figura de segurança, de conforto, né? Então ele vai precisar também se conectar com essa criança para fazer tudo isso. E em função assim disso, né, os limites, eles fica mesmo para essa figura, assim, principalmente porque a imagem do homem hoje é muito atrelado a isso, às regras, né, essa parte mais rígida, assim. Algumas mães podem sim fazer essa função, mas principalmente fica para o pai e ele precisa estar atento a isso para poder passar mesmo essas noções de regras e de disciplina também. Mas aí me trouxe uma questão que não está aqui, mas a gente tem acompanhado como está difícil envelhecer. Né? A minha geração, 40, 50 anos, é bem diferente da geração que tinha 40, 50 anos há 20 anos atrás. Né? E aí, como é que a gente consegue negociar esses limites na medida que o pai é baladeiro com 40 anos? A gente sabe que hoje em dia a questão do matrimônio, aquela configuração de casal, e eu já vou entrar nas novas famílias, casais homoafetivos, enfim, as pessoas hoje separam com uma facilidade ou num número maior do que separavam no passado. Os pais ficam solteiros. Como é que a gente consegue negociar isso, né? Quando isso é tão comum hoje, daqui a pouco eu estou numa balada e meu pai aparece. E aí como é que a gente impõe limites quando a gente está no mesmo nível, teoricamente? É importante lembrar que pai e filho, eles não devem estar no mesmo nível, assim, eles podem ter uma comunicação mais aberta, eles podem estar mais ligados um ao outro, mas precisa-se ter a noção de que o pai está um pouquinho acima, assim, por ter mais vivência, mais experiência, então isso também é importante que seja estabelecido nessa relação, né, mas também é difícil envelhecer porque a juventude, ela está sendo muito valorizada. É verdade. Né? Hoje a gente vive num
mundo em que a aparência influencia muito, a jovialidade, a disponibilidade está muito em alta, é muito valorizada. Mas também é importante lembrar que o limite, ele vem como uma forma de amor e de proteção. Quando tu diz, não pode fazer aquilo ali porque vai te causar mal, é uma forma de proteger e de amar. Então, esse limite, ele precisa vir à medida que tu entende que, enquanto pai, tu precisa fornecer alguns recursos para essa criança ou esse adolescente, esse jovem que ainda está se descobrindo. Bom, a correria do dia a dia pode fazer com que alguns pais fiquem mais ausentes, né? Em função do trabalho. Hoje em dia, tinha aquela noção de que a gente arruma um trabalho, vai ter uma carreira e não precisa mais estudar. Hoje, praticamente, todos os pais têm carreira, têm um emprego, né? E continuam estudando. A empresa demanda, o tipo de trabalho demanda, e aí a pessoa fica fora praticamente o dia inteiro. Como é que a gente pode lidar com essa correria do mundo moderno? Isso realmente é uma questão assim, que deixa bastante inquietos os pais, porque geralmente quando se sabe da chegada de um filho, um dos primeiros pensamentos pode ser, agora eu vou precisar trabalhar mais. Né, para ter mais dinheiro, para poder prover mais. E, na verdade, talvez o pensamento seja justamente assim, agora que eu vou ter um filho, talvez eu precise trabalhar menos. Porque o que realmente importa numa relação é a tua dedicação, é o quanto tu está criando vínculos com aquela criança, o quanto tu está disponível para aquele filho, porque um filho exige muito de recurso interno. Então, saber balizar isso é mais tentativa e erro mesmo. O que vem funcionando para nós, que horário eu consigo disponibilizar para o meu filho para que seja um tempo de qualidade. Não quer dizer que eu vou passar todas as noites com ele, mas se eu conseguir passar uma noite na semana em que a gente sente, faça um jogo, assista alguma coisa juntos, converse, conte uma história, isso sim é fornecer qualidade. Sim, agora o desafio dos pais frente à tecnologia. Nesse mundo contemporâneo, telas, tablets, games, redes sociais, com tantas distrações, como é que a gente consegue estabelecer conexões com os filhos? Como é que os pais vão estabelecer conexões com os filhos dentro desse universo cibernético? Fica muito essa questão assim de será que a tecnologia afasta ou será que ela aproxima? E ela pode ser as duas coisas, depende do quanto para aquela família aquilo vai se resolver. Né? Então, às vezes, há uma preocupação muito grande de estar passando muito tempo em frente às telas mas quando desliga a tela, o que fica? Às vezes, se não fica nada, é mais interessante, então, que a criança fique conectada, né? Talvez aprendendo, talvez interagindo com algum outro familiar, do que não tenha nada. Mas, à medida que o pai está preocupado, ele está tentando entender aquele universo do filho, talvez trazer a tecnologia para a relação também seja importante. Assim, estar inteirado que vídeo que está assistindo, quais os canais que gosta de ver, que jogos que gosta, se dá para jogar junto, como é que pode... porque ao mesmo tempo em que a criança ela entra no universo do casal, o casal também precisa se doar um pouquinho para entrar no universo da criança. E os dois vão fazendo trocas e um vai aprendendo com o outro, né? E é muito isso, ir tentando e vendo o que funciona. Bom, a diferença entre meninos e meninas com relação à figura do pai. E aí a gente tem que tentar entender todos os arranjos que nós temos hoje, né? Adolescentes podem se ver de uma maneira diferente, se sentir de uma maneira diferente, né? E a gente fica sempre pensando, meninos e meninas, como é que eles vão se conectar com a figura do pai? E aí eu já entro com as novas formações de família, né? Por exemplo, casais homoafetivos, né? Entre 2 homens ou 2 mulheres. Como é que essa figura fica agora nesse novo arranjo? Não mudou nada ou muda de alguma forma? Sim e não, né? Mudou e não mudou, porque a figura paterna, ela é muito mais do que um homem, né? Ela é muito mais do que o pai. Ela é uma figura que vai exercer um pouco, assim, dessa questão do limite, dessa questão de mais rigidez e autoridade. Então, esse pai, ele vai precisar, essa figura... vai ser alguém que vai conseguir desempenhar essas funções, né? Então, e hoje no Brasil, a nossa realidade é muito as famílias, às vezes, monoparentais, em que só a mãe está engajada nos cuidados do filho, né? A gente tem um número enorme de pais que abandonam, que não conseguem dar conta, não conseguem cuidar. Então, essa é uma figura que a gente ainda está tentando entender e resgatar nas famílias, né? Para que os homens, os pais, eles consigam entender qual é mesmo o seu papel, que é muito importante na criação de um filho, né? Como tu disseste antes,
tem inúmeros malefícios que a figura paterna ausente pode trazer. Então, quando a gente começar a se conscientizar sobre isso, da responsabilidade que é gerar um filho e poder estar doado para aquela criança, aí talvez a gente consiga pensar em melhorias, né? Só para não deixar passar o gancho, eu tenho 2 tipos de pais que eu quero abordar aqui. 3 tipos, né? O primeiro é aquele pai que aí, claro, a gente sabe, infelizmente, né, os números e as pesquisas mostram que tem mais pais que abandonam filhos e a mãe assume o papel paternal. Mas também tem alguns pais que também têm que se virar como mães. E aí, como é que fica a relação para o homem nesse caso? Isso, aí nesses 2 casos, né, é a mesma pessoa representando as 2 figuras, a figura materna e a figura paterna. E fica mesmo esse questionamento, assim, porque o homem, ele tem a capacidade de desenvolver essa figura materna, né? Existem muitos homens que, muitos não, na verdade são poucos os que assumem sozinhos, né, a criação de um filho, e aí a gente entra também na questão da representatividade. Hoje ainda se fala pouco sobre paternidade, né? Se a gente for analisar, assim, nas mídias sociais, acho que a gente conhece basicamente assim o Piangers e o Marcos Mion, que falam disso mais abertamente nas suas redes sociais, né, no Instagram, assim, que estão mais buscando falar sobre isso, mas ainda é pouco. Então, onde esses homens vão se inspirar? Quem é a fonte de inspiração deles, né? Talvez as suas figuras paternas, que foram positivas ou não, mas que isso gerou neles a possibilidade de se reinventar, de refazer, mas a gente ainda não sabe, né? Bom, aqui tem uma que eu me enquadro, né? São os 3 tipos de pais que eu ia falar. O pai que está separado, tá? Ele ainda não tem uma outra família, não tem outros filhos, mas separou da esposa, da mãe do filho, e ele vive uma vida distante, não está presente o tempo inteiro. A segunda é o pai que assume a postura ali, a posição que era do pai biológico. E aí vem o padrasto. É um beijo pro Dr. Teodomiro, meu padrasto. Né? E o pai, me fugiu agora a cabeça, já veio. É o pai separado, o pai padrasto. E daqui a pouco vem outro. Mas vamos começar com esses 2 primeiros aí, que eu estou me esquecendo do terceiro. Mas vamos lá. Na verdade, os pais, assim... Lembrei, desculpa te interromper. Vamos botar todo mundo junto. Tá. Pai adotivo. O pai adotivo. A paternidade, né, o ser pai, ele está muito mais relacionado com as conexões afetivas e emocionais do que propriamente a conjugalidade ou até mesmo essa questão assim mesmo, né, de ser casado ou de estar num relacionamento. O pai, ele é muito mais uma questão de doação do que só um laço sanguíneo, né? Não é só isso. Então, aquele pai adotivo é um homem, um pai que está disposto a deixar aquela criança entrar no seu universo e aprender com ela e ver como é que vai ser, como é que eles vão construir essa relação. E isso também é muito comum, assim, de casais que se divorciam. Tem estudos até que mostram que o divórcio, às vezes, é uma forma facilitadora do contato entre o pai e o filho, assim, porque tem mães ou algumas mulheres que acham que talvez os homens não vão conseguir atender às necessidades daquela criança e acaba limitando mesmo o contato. E no divórcio isso pode ser algo que facilite, né, que ajude, porque propicia um tempo em que é só dos dois, digamos, né? Então, tem benefícios até em algo que às vezes não é tão bom quanto um divórcio. E aquele que nem eu, que tem mais de um pai? Tem mais de um pai, sortudo, né? É verdade, sem dúvida nenhuma. Num país em que que metade das pessoas, 42% das mulheres criam os filhos sozinhos, né? Ter 2 pais é algo bastante afortunado. Eu concordo. Então, assino embaixo. Então é mais uma questão assim de saber aproveitar os seus 2 pais, né? Internalizar os aspectos positivos que aprende. E os pais como devem se comportar, pai e padrasto? Entender que tudo que vem para agregar é melhor. Eu acho que é isso, assim, são 2 pessoas não competir. Isso, que nesse momento precisam entender que não é sobre eles, é sobre aquele filho. Perfeito. Né? O que eles podem fazer para melhorar aquele... A gente tem um minuto final e eu quero agradecer a presença da psicóloga formada aqui na UBRA, Vitória Schneider Souza. Muito obrigado por nos atender. Se tu fosse resumir numa dica básica hoje, para que a gente seja um pai, não basta ser pai, né? Não basta participar. Como é que era a frase mesmo? Não basta ser pai. Isso aí. Isso aí. Como é que era? Repete, Gil. Não basta ser pai, tem que participar. Isso. Eu não vou falar a marca, tá? Eu não estou pagando. Mas, enfim, naquela propaganda clássica, né?
O pai que faz a diferença. O que o pai hoje tem que estar muito atento para fazer a diferença na formação do seu filho? Esse pai precisa estar disponível, assim, ele precisa saber que tem uma criança ali que está dependendo dele e que o melhor que ele fizer é o que vai ser melhor para aquela criança, assim, tudo aquilo que ele pudesse doar e se disponibilizar e estar em contato com aquele filho, se permitindo, assim, porque realmente despertam muitos sentimentos ter um filho. E coloca também em contato com com o momento em que o pai foi filho, né? O que ficou das lembranças. Então é ele entender que ele precisa transformar aquilo no melhor que ele puder, independente de como vai ser. E se por acaso ele não conseguir transformar ou estiver tendo muitas dificuldades, sempre tem o auxílio do psicólogo, né? Porque a gente está capacitado para trabalhar com doença mental, mas também está muito capacitado e habilitado para trabalhar com saúde. Então que as pessoas não tenham medo de procurar um psicólogo. Quando eu pensei em disponível, não é só no WhatsApp, que aparece ali disponível, né? É estar disponível também presencialmente, e se for o caso. Né? Emocionalmente. Perfeito. É que tem pai que também, às vezes, está em outro país, por exemplo, e aí a internet veio para ajudar nesse caso, Exatamente. Bom, eu quero agradecer mais uma vez. Vitória, seja sempre bem-vinda e um feliz Dia dos Pais. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Beijo para todas as famílias.